Pessoal, bom dia. Aí dando início aí à nossa reunião semanal, né, conforme prometido, a gente vai tentar fazer aí uma imersão, né, na reforma tributária, mas pensando no empresário e nos gestores, tá? A parte técnica, né, então a parte de sistema, a parte de apuração, isso o pessoal técnico, né, os assistentes, eles estão trabalhando nisso daí. Mas o meu objetivo aqui é trazer para você, empresário, como que a gente tem, do meu ponto de vista, tá? Como que a gente deve encarar essa reforma tributária, onde que a gente tem que estar e com que precisamos estar nos preocupando, tá bom? Bom, o objetivo aqui, né, então, é auxiliar o empresário e gestores, né, não contabilista, na implementação da reforma tributária. Bom, antes de entrarmos aí no contexto da nossa reunião de hoje, né, então eu trago algumas recomendações que eu venho trazendo aí nas diversas reuniões, né, o que a gente tem aí que está acontecendo e a gente precisa aí tomar alguns cuidados, tá? Então, com relação à reforma, insisto aí, precisa estar analisando, fazendo adaptação do sistema RP, né? As normas aí da reforma tributária, e o nosso prazo aí é 1 de agosto. Então, até 1 de agosto, a gente tem aí o tempo para adaptar, errar, consertar, porque a partir de 1 de agosto começa a valer, mesmo que ainda teste, mas temos que estar emitindo as notas, temos que estar aí com as notas, com os campos do IBS e CBS já prontos, sistemas preparados, tá? Então, precisamos verificar aí a emissão das notas, fazer os testes, né? Então, aí deve estar saindo, as prefeituras já estão regulamentando, liberando para emitir nota, né? Aquelas notas, por exemplo, para as atividades imobiliárias, locação de equipamentos, que não era obrigado a emitir nota, que a partir de 1 de agosto vai ter que emitir essas notas. Então, você que tem hold, empresa que recebe aluguel, já precisa ir testando a nota fiscal, ver se está saindo, se os campos estão saindo corretamente os impostos, tá? Outra coisa, inserir lá nas notas fiscais os códigos do e-benefícios, tá? Obrigatoriedade desde 1 de abril. Então, você que vende produto com algum benefício, ou redução de cálculo, redução de alíquota, enfim, que tem algum benefício aí do ICMS, precisa emitir notas fiscais, né, com esses códigos. A Secretaria da Fazenda está já mandando mensagem, já alertando os contribuintes com relação a esses códigos que precisa colocar lá na nota fiscal. Então, por exemplo, restaurante, né, que usa aquela alíquota reduzida do ICMS, em vez de recolher lá os 18%, recolhe aquela alíquota padrão de 4%, precisa estar colocando esse código lá na nota fiscal. Quem tem redução da base de cálculo, quem tem algum incentivo, precisa estar colocando essas informações, né, tem um código específico para cada operação, com redução, com isenção, precisa estar colocando. Outra coisa, hoje está iniciando aí a vigência da NR1, né, que amplia aí a responsabilidade das empresas e exige uma gestão ativa aí da saúde mental e do bem-estar aí dos trabalhadores. Então, precisa estar implementando essa norma. Outra coisa que eu venho falando, pedindo, orientando, né? Você precisa, empresário, estar aí com todos os seus domicílios eletrônicos atualizados, com e-mail. Por quê? Porque a Receita está mandando notificação via ECAC, né? O Ministério do Trabalho está mandando as notificações, e se você não tiver com esses domicílios eletrônico aí atualizado, você vai deixar de receber notificação e vai perder prazos
de algum processo, de algum aviso, de alguma cobrança, tá? Então, tome cuidado com esses assuntos aí. Então, revisa isso, vê como que está essa implementação na sua empresa. Bom, dando sequência, né, à reforma tributária, hoje, né, a gente vai fazer uma pequena introdução do efeito do IBS no CBS no preço, ou no efeito do IBS e CBS na precificação do produto, no valor do custo tributário, tá? Então, hoje é apenas uma introdução para a gente começar a pensar, né, o efeito que vai trazer a reforma tributária, né, para cada tipo de setor, serviço, né? Então, assim, dentro da reforma tributária, o que está lá na Lei Complementar 214, né? E como que a gente vai começar agora a utilizar isso, o que que a gente tem que implementar, que a gente tem que analisar, e qual o efeito da reforma tributária para cada um com relação à nossa atividade, tá? Então, antes da reforma, então eu estou pegando aqui um exemplo do lucro presumido, tá? Vamos aqui falar sobre a prestação de serviço, depois a gente fala aí sobre a revenda, né? Então, antes da reforma, que é a nossa situação atual, então, que eu estou pegando só o efeito do imposto, tá? Qual é a diferença que cada um vai ter com relação à nova tributação? Então, antes, como que a gente precificava, né, o nosso serviço, né, com relação ao PIS, COFINS e ISS, tá? Aqui eu não estou trabalhando, né, no nosso exemplo, com margem de lucro e nem com os demais gastos. Então, só para a gente ver o efeito da reforma tributária, onde a gente vai tirar o PIS, COFINS e o ISS do serviço e entra no IBS-CBS, tá? Então, hoje, a nossa sistemática do imposto ele é por dentro. Então, imposto sobre imposto, né? Então, pegando o exemplo aqui, a gente tem lá na prestação de serviço lucro presumido. O PIS era 65%, COFINS 3%, ISS 5%. Então, a gente tem uma carga, né, tributária de 8,5%. Esse cálculo por dentro, da forma que é, né, então, como que a gente faz? Então, a gente pega essa fórmula de vai pegar lá os tributos dividido por 100, né, 1 menos 865 dividido por 100, então a gente vai chegar num fator de 91,35. Então, o nosso serviço, então, de 100, com os impostos, ele passa 69. Então, para mim ficar com 100, então eu sou um PJ, eu presto serviço, né, de TI, né, algum serviço para alguém, um serviço de consultoria, contábil, advogado. 100, né, qual seria o valor que eu tenho que emitir uma nota para que me sobre R$ 100 no final, né? Qual é o imposto que eu teria que embutir nessa nota fiscal? Então, a princípio, é 8,5. Mas se a gente faz esse cálculo por dentro, então a gente chega em um fator de 9,47. Entendeu? Então, se eu pegar 100, dividir por 0,9135, eu vou chegar a 109. Então, para mim ficar com R$ 100, né, eu tenho que emitir uma nota de 109. Então, aí eu vou pegar 109, eu vou calcular os impostos, né, PIS, COFINS, ISS, 0,65, 3% e 5%, que na realidade você vê que o valor é maior, né? Então eu chego, né, tirando os impostos, eu volto a receber, ficar comigo aquele 100. Então, você vê que hoje nós temos um sistema tributário que vai acumulando o imposto. Então, é uma tributação por dentro, né, que se a gente não tomar cuidado, a gente calcula errado. Então, a maioria dos pequenos empresários, prestadores de serviço, esse
cálculo é feito errado. Então, pega lá 100, eu somo lá o PIS, COFINS, e esse é o meu preço do serviço que a maioria calcula. Não, tem que fazer por dentro, senão não dá certo essa conta, eu termino recebendo menos do que deveria, tá? Então, esse nosso sistema atual, ele é injusto. E isso, né, é que causa aí esse preço final para o consumidor com uma majoração tributária, e isso dentro de um processo de precificação. Então, se você pesca um produto, que você tem um intermediário que até chegar ao consumidor passa aí pela fábrica, passa pelo mercado, né, passa pelo atravessador, então isso em cascata vai encarecendo o tributo. Então, o que a reforma tributária traz é acabar com esse imposto por dentro, esse imposto sobre imposto que a gente carrega aqui na nossa economia, tá? Então, como que ficaria esse mesmo serviço com a reforma tributária? Então, aqui eu estou trabalhando lá com os 26,5, que é mais ou menos o mercado está falando, que seria aí o IBS-CBS, né? A reforma tributária teria um custo total de 26,5, onde a CBS seria 6, né, está estimado em 6%, e o IBS em 20,5, tá? Que daria aí os 26,5, que seria o valor do IVA. Então, se a gente pegar, então, como que eu vou fazer hoje? Eu vou sair, né? Eu tenho lá o meu serviço, que não é como contador. Eu quero, para mim, R$ 100, né? Hoje, eu tenho que emitir uma nota de 109, né? Com os impostos por dentro, né? No final, eu pago os impostos e me sobra o 100. Como que ficaria isso com a reforma tributária, né? Então, aqui na reforma, os impostos já é por fora, entendeu? E aqui, né, só retomando, eu só estou aqui fazendo um exemplo considerando só o efeito dos impostos. Então, se eu vou pegar antes da reforma, eu tinha lá o valor do meu serviço, que eu emiti uma nota de 109, né? Então, se eu for agora, né, para ter os mesmos R$ 100, então eu vou lá e eu tiro os impostos que eu tinha, né, e acrescento o novo imposto. Então, eu vou partir do meu serviço de 100, vou colocar 6%, né, que é a CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, então isso já começa agora em janeiro de 27, e depois lá para frente o IBS ele vai sendo gradativa e vai até o final aí de 32, então em 33 está implantado a reforma tributária, onde, partindo desse princípio que o imposto, o IVA seria de 26, então eu vou ter lá meu valor do serviço, vou destacar 6% da CBS, vou destacar 20,5% do IBS, então, a partir de agora, com a reforma tributária, com a minha nota que eu vou emitir, né, que antes era de 109, vou emitir, para ter o mesmo R$ 100, eu vou ter que emitir uma nota de 126,50. Então, veja que, né, que na parte do serviço, né, a majoração, né, o aumento tributário no serviço, ele vai ser, como diz assim, né, vai sofrer uma carga tributária. Então, na maioria dos serviços, né, vai ter um aumento da carga tributária, sim, entendeu? Por isso que lá na reforma, né, tem alguns setores, alguns serviços, que eles vão ter um redutor, né, para poder equilibrar esse custo, esse aumento, então vamos ter lá redução. Então, por exemplo, lá no aluguel, a gente vai ter uma redução de 70%, vai ter serviço que tem redução de 60%, né? Então não vai ser 6%, né? Essa CBS ela vai ter uma redução
né, no produto, tá? Então, você vê que na parte do serviço, né, sim, né, é o setor que vai sofrer um aumento tributário. Vamos pegar, aqui tem um exemplo, né, que eu trouxe aqui do serviço contábil, advogado, né, os profissionais liberais, né, esse aqui é um exemplo onde a gente tem uma redução de 30%, tá, na base de cálculo. Então, aquele serviço, aquilo que era para ser 6%, eu vou ter uma redução de 30%. Então, a base da CBS, ela vai ser reduzida em 30%. Então, vai ter uma tributação só de 70%. Então, antes, o que está previsto de ser de 6%, né? O serviço contábil, advogados, profissionais liberais, ele não vai ser tributado a 6%. Ele vai ter uma taxa efetiva de 4,2%, né? Então, seria a 70% dos 6%, né? O IBS, ele também vai ter essa redução, porque, apesar de ser dois impostos, IBS e CBS, uma está atendendo a parte federal e o outro está atendendo a parte do município e estado, a legislação ela é a mesma. Então, o que aplica para um, aplica para o outro, né? Então, por isso que a reforma tributária ela vem um pouco que desburocratizar esse regime tributário, porque a gente tinha uma legislação para o PIS, tinha uma legislação para o COFINS, né? Tinha uma legislação por ISS, que era 5.900 e poucos municípios, então cada município tinha uma legislação, e cada estado tinha a legislação do ICMS. Então, agora a gente vai ter uma legislação, né, que ela vai ser idêntica para todos, tá? Então, não vai ter mais essa diferenciação. Então, no território nacional, a gente vai ter uma legislação única, tá? Então, aqui, voltando para a redução de 70%, né? Então, onde a gente teria o IBS de 20,5%, né? Com a redução de 30%, então, no serviço contábil, advogado, né, economista, né, vai ter uma redução de 30%, uma tributação efetiva de 70%. Então, aquilo que seria, quem tiver uma tributação cheia de 126 ou 26,5, né, um prestador de serviço que não tiver dentro da tabela de redução, ele vai estar pagando, né, para ter R$ 100 no bolso, ele teria que emitir uma nota de 126,50. Um contador, para ele ter R$ 100 no bolso, ele vai emitir uma nota de 118. Então, quem tomar os serviços, né, de um contador, né, então vai pagar o 118. O que pagaria, né, lá anteriormente, né, estaria pagando 109, né? Então, o meu serviço aqui com a reforma tributária, por exemplo, de contador, para mim, ter aqueles R$ 100 hoje, eu faturo 109. Para mim, ter R$ 100 após a reforma tributária, eu vou faturar 118. Então, o meu serviço vai custar para o meu cliente 118 se eu tiver no lucro presumido. Então, a gente observa aqui, né, uma real aumento na carga tributária para a prestação de serviço, tá? Essas reduções de alíquota, né, ela está lá na Lei Complementar 214, entre o artigo 127 e 156, lá atrás quais são os serviços, produtos, né, que vão ter a redução da alíquota de 60, 40, 70, 30, quais são os produtos que vão ter alíquota zero, que não vai ter a tributação, então vai ter a alíquota de tributação do IBSBS vai ser zero. Então, tem alguns produtos, principalmente da cesta básica, né?
Vamos agora analisar a mesma situação para o comércio, tá? Aqui, mais ou menos, a indústria ficaria dentro dessa mesma situação. Então, aqui é um exercício para a gente começar a pensar, analisar qual vai ser o impacto, então, da reforma tributária na minha situação atual. Então, vamos pegar aqui um comércio que vai pagar lucro presumido, tá? Depois a gente vai falar em outra aula do lucro real, que é um pouco mais complexo, e também vamos fazer uma aula exclusiva, né, para a gente falar do Simples Nacional, né? Esse vai ser bastante complexo dentro do que a gente vai ter opção de ter a empresa do Simples a continuar no regime normal, né, sem qualquer alteração dos impostos, ou vai poder ter a opção do regime híbrido, onde eu vou colocar o IBS, o CBS recolher a parte da DAS, porque hoje quem está no Simples Nacional, eu recolho todo o imposto dentro de uma DAS única, dentro de uma guia única, né? A partir do ano que vem vai ter essa opção, né, de estar recolhendo o PIS e COFINS, né, que é a CBS, né, e depois o IBS, apartado dos demais impostos. Então, vou recolher uma guia com os impostos federais, né, o imposto de renda, a contribuição, né, o INSS, né, e fazer uma guia à parte do IBS e CBS, tá? Então, aqui voltando para o exemplo do comércio. Então, o que eu tenho hoje antes da reforma, tá? Então, no comércio, eu tenho lá lucro presumido. Eu vou pegar o meu valor do meu produto, eu vou embutir o PIS, 0,65, o COFINS, 3%, e vamos imaginar o ICMS de 18%. Então, eu tenho uma carga tributária de 21,5%, que eu tenho que embutir no meu preço, né? Então, fazendo o mesmo cálculo, então, eu tenho uma tributação de 21, que por dentro me gera uma tributação de 27,63. Então, o meu produto 100, eu preciso vender por 127, emitir uma nota fiscal de 127,63, para que eu recolha o imposto e volto para mim receber líquido os R$ 100. Então, esse é o cenário hoje, tá? Como ficaria com a reforma tributária, tá? Então, na reforma tributária, eu vou tirar o PIS e COFINS, que vai ser 6%, vou tirar o ICMS, que vai ser os 20,5%, então eu vou ter uma carga de IBS-CBS de 26,5%, tá? Então, qual é o valor da minha nota que eu vou ter que emitir após a reforma tributária, tá? De 126,50. Então, aqui vocês observam que, na parte do comércio, né, eu tenho uma redução, né, de impostos, né, diferente da parte do serviço. Então, antes da reforma, a minha nota fiscal, o meu custo tributário era de 27,3, né? Então, a minha nota, para mim ficar com R$ 100, né, que eu pretendo, eu tinha que emitir uma nota de 127,63, né, que é os impostos por dentro, porque lá eu cobro, né, dentro dos impostos, os impostos. Então, é uma tributação, né, e vai carregando os impostos em cada fase da comercialização. Com a reforma tributária, eu vou ter uma redução, né? Vocês podem observar, aparentemente, tirando esse imposto por dentro, né, que a gente tem no sistema atual, com a reforma tributária, a gente tira essa majoração tributária, né, que a gente, né, nesse nosso sistema louco, que a gente tira. Então, aqui vem trazer uma melhora, né, para o consumidor final. Então, a gente não fica carregando imposto por imposto. Por quê? Quando eu vender, por exemplo, essa venda para uma pessoa, para uma outra empresa, ela vai tomar crédito do 6% e dos 20,5%, entendeu?
Aí, se ela vender esse tributo por 200, né, majorar, dobrar, ela vai recuperar esse imposto. Então, não vai ficar mais carregando impostos dentro do preço da mercadoria da forma que ocorre hoje. Então, aqui a gente vê essa melhora, vê essa injustiça do nosso regime tributário hoje sendo corrigido. Tá? Então, aqui vamos imaginar que nessa situação, alguns impostos que tenha redução. Lá nós falamos, né, da tributação do IBS de um produto que não tenha redução. Então, aqui vamos trazer um exemplo, né, dos produtos de alimento, higiene pessoal, de saúde, que tem uma redução de 60%, por cento, tá? Então, alguns alimentos, produtos de higiene pessoal, se você for lá na Lei Complementar 214, entre o artigo 127, 156, lá atrás quais são os produtos, serviços e quais são as reduções desses produtos. Então, é onde você precisa analisar onde você se encontra dentro dessa lei, né? E como que você está dentro dessa situação, se teu produto ele vai ter, né, a incidência integral do IVA, né, que é os 26,5, 27, 28, a gente ainda não sabe, isso ainda vai ser publicado, ou se você vai estar dentro de alguma situação que você vai ter redução, né? Ou você pode ter uma redução total, né, uma alíquota zero do IVA, né? Ou às vezes ainda você pode estar numa situação que a gente vai ver mais para frente, além do IVA você tem a incidência do IS, que é o imposto supletivo, tá? Então é aí que você precisa analisar, verificar onde você se enquadra, né? E dar uma analisada. Então, se a gente pegar esse produto como exemplo, que tem uma redução, então a CBS não vai ser 6%, né? Então, ela vai ser de 2,4%, que é a taxa efetiva, né? Que é a redução de 60%, então você vai ter uma tributação efetiva só de 40% do IVA, né? Então, aquilo que era para ser 6%, esses produtos ele vai ter uma alíquota de 2,4%, né? E no IBS, que era 20, ele vai ter uma tributação só de 8,20. Então, o seu preço final, né, do produto, a carga tributária, ela é menor, ela passa a ser, então, de imposto do IVA e né, do IBS-CBS, né, passa a ser 110, tá? Então, é isso que a gente precisa começar a exercitar, cada um analisar, ver dentro da sua situação, né, onde você se encaixa. Então, tem cliente que ele tem produto, né, e ao mesmo tempo tem serviço. Então, por exemplo, tem lá a venda de qualquer produto, mas ele tem assistência técnica. Então, vai ser uma confusão dentro da cadeia dessa pessoa, da reestruturação, da precificação, agora com o IVA, tá? Além disso, né, aqui eu estou dando um exemplo, né, da implementação do IVA integral. Mas não podemos esquecer que o IVA IBS-CBS ele começa agora em janeiro de 2027, entra só a CBS, e a gente continua ainda com o ICMS e o ISS normal, né? Então, é gradativo isso daí. Então, a gente vai ter que, cada período, ir fazendo os cálculos, analisando a situação do meu produto, da minha atividade, para ver o efeito tributário, e eu vou precisar estar negociando, tanto com meus clientes como meus fornecedores, essa situação. Porque se você é um prestador de serviço, você tem um contrato com o cliente ou o cliente com você, né? Não está previsto, quem tem um contrato aí de alguns anos atrás, não tem essa previsão, né, dessa majoração tributária. Então, vai ter que sentar na mesa
e conversar, né? Então, por exemplo, você tinha um contrato de locação de 5 anos, né? Você está na metade da locação, né? Como que vai ficar essa majoração tributária, né? Porque você vai ter que pegar lá o seu valor do seu aluguel, você que é o proprietário, entendeu? Então, você vai ter que, se é uma empresa e você loca o imóvel, né, dentro desse imóvel tem aquela situação do PIS, COFINS, o PIS e COFINS, né? A locação não tinha ISS. E agora, com o IVA, né, vai ter uma redução na alíquota, mas vai entrar o ISS, né, que vai estar dentro aí da CBS, ele vai passar a incidir. Então, você vai ter uma diferença de imposto que não está previsto, né? Como eu vejo, atualmente tem muitos contratos, o pessoal alugando aí, e ainda não está previsto dentro dos contratos essa majoração desse custo tributário que vai ocorrer a partir de 1 de 2027. Como que vai negociar isso com o cliente? Quem que vai pagar essa diferença dos impostos? Então, isso precisa ser trabalhado, entendeu? Aqui um exemplo, né, do Simples Nacional, né? A gente só vai dar metade, porque isso aqui vamos ter que fazer uma aula específica do Simples Nacional. Quem vai estar no Simples convencional e quem vai fazer o regime híbrido. Então, aqui é só um exemplo para você que está no Simples começar a pensar de como vai ficar essa sua situação se o ano que vem você, com a entrada da CBS, com a vigência dela, qual seria essa situação você dentro do Simples Nacional. Então, aqui eu peguei uma do anexo 3, uma faixa 3, né, onde a gente, dentro lá da DAS, ela tem essa tributação aqui, né? Então, de 100%. Então, da DAS, por exemplo, uma DAS de 5 mil, que você vai recolher no meu, então você tem, desse valor, 34% é do INSS, 32,5% é do ISS, 3,5% é da contribuição social, 4% é do imposto de renda, 13,64% é da COFINS e 2,96% é do PIS, que dá o total de 100%. Tá? Então, se pegar isso em valores, o valor de 5 mil, então você teria lá do INSS dentro de uma das de 5 mil, né? Dentro lá do faturamento, sei lá, um imaginado de 50 mil, né? Então você teria esses valores de uma das de 5 mil, né? Onde teria o valor desses impostos. Como que ficaria com a reforma tributária o ano que vem? Então, você vai ter a mesma tributação, a sua DAS não vai mudar, só que você vai substituir o PIS e COFINS pela CBS, entendeu? E você vai somar essas duas. Então, onde eu teria lá na minha DAS PIS 1664 e o PIS 2,96, eu vou ter uma CBS de 16,60. Aí, quando entrar o IBS em vigência, então, onde está o ISS, eu teria o IBS de 32,50. Então, no Simples Nacional, a reforma tributária ela não vai trazer efeito, não vai majorar, não vai reduzir o imposto, vai continuar sendo a mesma tributação, o mesmo valor. A única coisa que vai acontecer, você só vai trocar, né, PIS e COFINS por CBS e ISS pelo o IBS, tá? Agora, se você fazer a opção do regime híbrido, aí você vai tirar, nesse primeiro momento, o CBS, esse 16,60, você vai tirar da guia. Então, você vai recolher uma guia menos a CBS. E a CBS você vai calcular por fora, né, dentro do critério normal que a gente viu até agora, e vai fazer uma guia à parte, né? E você vai poder tomar créditos de tudo aquilo que você comprar.
tá? Então, assim, a gente observa, né, em regra, que o serviço será majorado, né, com a implantação aí do IBS. A parte de indústria e comércio, ela vai manter mais ou menos equilibrado com uma pequena redução, tá? Então, o que a gente pode observar é que dentro da CBS a gente já tem lá esse padrão, a gente sabe quanto que a gente vai pagar de imposto, entendeu? Então, eu tenho lá, se eu tiver o IVA integral, eu vou pagar 26,5% do meu faturamento, tá? Então, do meu preço, vou colocar lá todo a margem de lucro e eu vou recolher 26%. Aonde que vai estar a redução desse imposto, né? Então, o faturamento ele é líquido e certo. Você tem o teto, você sabe quanto você vai pagar. Agora, o que vai me reduzir, né, o meu valor é os créditos que eu vou tomar. Então, o que eu vou ter que administrar na minha empresa, do meu ponto de vista? É tudo aquilo que eu posso tomar crédito. Então, hoje, eu vou pagar lá, vou fazer uma venda ou prestar um serviço, eu sei que meu IVA, né, o IBS-CBS é 26,5%, né? Então, como que eu vou reduzir esse valor, né? Então, eu vou ter que ter nota de tudo. Então, eu vou pedir nota de tudo aquilo que eu comprar, né? Todo serviço que eu tomar, eu quero uma nota fiscal, porque tudo que vem por nota fiscal, destacado o IBS e o CBS, eu vou abater daquele valor. Então, a minha administração tributária, a partir da reforma tributária agora, é o crédito. É tudo aquilo que eu comprar, né? Tudo aquilo que for oneroso, serviço e mercadoria, né? Dentro da minha cadeia produtiva, eu vou tomar crédito. Exceto, né, aqueles, né, que é de consumo final. Então, aquilo que não está voltado à minha atividade. Então, aquilo ainda devemos ter alguma regulamentação, né? Então, daquilo que a gente não vai poder tomar crédito. Mas, em si, o que está na reforma é que, basicamente, então eu vou pegar o aluguel, eu vou tomar crédito, eu vou pegar a minha conta de luz, vou estar destacado lá em CBS, eu vou tomar crédito. Eu vou contratar um eletricista para vir arrumar, né, fazer a manutenção, ele vai ter que me dar uma nota com crédito, né? Por isso que a partir de 1 de 8, pelo que está na legislação, todo esse pessoal autônomo, né, eles vão ter que emitir nota. Para quê? Porque ele possa, né, ter o crédito destacado na nota fiscal, né? Por isso que as pessoas físicas, autônomos, vão ter que emitir nota. Porque aí você vai pegar essa nota, vai pegar o crédito destacado e você vai aproveitar ele e vai abater. Então, vai ser, eu acredito, um sistema mais justo de apuração de imposto. Agora, a gente só depende dessas regulamentação, né? E como que isso vai chegar para a gente, né? Por isso que precisamos estar acompanhando aí toda a alteração, as orientações técnicas, né? Sobre o IBS-CBS, que, né, que foi regulamentado agora no final de abril. Então, a gente já está acompanhando para a gente estar reestruturando, né, todo o nosso sistema tributário, todos os nossos RP, de como que a gente vai estar trabalhando nosso sistema. Por isso que as empresas têm que estar aí, junto com a sua parte de TI, adaptando, né, todo o sistema para a gente ir até dezembro, fazemos os testes, né, gerando as notas com o IBS, CBS. Na parte contábil, o pessoal técnico, contabilidade, isso eles vão estar trabalhando, está tomando crédito, né? Está acompanhando a legislação de tudo que pode ser tomado de crédito para ver qual vai ser o efeito final do tributo que você vai ter que recolher. Então, a hora que sair aí
a definição da alíquota, que vai ser 26,5% ou 28%, você sabe o que você vender no seu preço de venda vai estar embutido na 26% ou 28% de BS-CBS. Quanto que eu vou pagar de imposto? Vai depender de tudo aquilo que eu comprar por nota fiscal, né? Então, hoje, ficar comprando, então, por exemplo, restaurante, vai lá na feira, compra toda a parte de legumes, hortaliças, sem nota fiscal lá, né? Então, isso não vai mais dar certo daqui para frente, entendeu? Então, vai ter que pegar nota de tudo que comprar, porque dentro da nota fiscal, dentro daquele produto que ele comprar, vai ter a nota fiscal e vai estar destacado. Então, o que a gente precisa analisar, né, daqui para frente, a gente vai estar toda semana analisando, né, qual é o efeito. Lógico, se eu vou lá na feira, né, hoje eu tenho o meu produto tem um valor, amanhã com o IBS ele vai ser outro, né? Então, vai me trazer crédito? Vai, né? Mas também vai aumentar o meu preço, né? Então, será que isso que estão falando aí, que a gente vê muito no TikTok, que a empresa do Simples não vai ser, vai perder mercado porque não vai transferir crédito? Será que é real isso? Né? Eu estou fazendo meus cálculos, não vejo, né, essa realidade do que estão falando, tá? Para mim, transferir crédito, eu preciso embutir no meu preço de venda o IBS-CBS, então eu vou majorar. Então, para mim transmitir crédito, eu vou ter que aumentar meu preço. Vai ser mais caro. Então, o meu cliente vai comprar, se eu estou no Simples, se eu tenho um valor, se eu estou para ir no sistema híbrido, eu vou aumentar o valor para dar crédito para ele. Mas ele vai estar pagando mais. Então, né, isso precisa ser muito bem analisado, então precisa fazer cálculo, cada um, então o que vale para um pode não ser, ser para o outro, tá? Então, se você tem uma empresa, né, que vende o mesmo produto, você está no lucro presumido, você está no simples e tem outro que está no lucro real, né? A situação de cada um vai ser diferente, então cada um tem que analisar. Então, se um ano você está no simples, o ano seguinte você vai para o lucro presumido, precisa analisar, esses valores mudam, né? Como hoje, dentro do simples, o imposto ele é exponencial, ele vai aumentando de acordo com a faixa, então, em cada faixa de faturamento que você vai mudando, conforme vai aumentando o seu faturamento, seu preço também vai alterando, e muitas pessoas não corrigem isso. Então, vai aumentando o imposto, ele continua vendendo pelo mesmo valor, ele vai reduzindo a sua margem de lucro, né? Então, a gente precisa dar uma analisada, cada um vai ter que sentar, analisar, verificar lá dentro da lei complementar, onde você se encaixa, né? Se você vai ter uma base reduzida ou não, né? Você está no lucro presumido, você está no lucro real, você está no Simples Nacional, então precisa fazer esses cálculos, precisa analisar para você poder negociar tanto com o seu cliente como com o seu fornecedor, né? Então, hoje eu compro da empresa do Simples Nacional, né? Continuo comprando dele, é mais barato, é mais caro, traz crédito, não traz, é vantagem ou tem desvantagem, então isso precisa ser analisado, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui? Uma visão, pelo menos a minha, tá? Quem se antecipar, as empresas aí, você que antecipar a toda essas problemáticas, né, reestruturando aí seus processos, adequando seu sistema, você vai conseguir, né, o mais rápido possível enxergar isso daí, entendeu? Porque é um contexto muito grande. Então, não adianta só eu pegar, fazer lá a minha formatação do meu preço, se eu não tenho uma visão de tudo que eu faço, que eu vendo, que eu compro, o quanto eu gero de crédito. Então, eu preciso ter essa noção. E sem uma escrita fiscal, sem uma contabilidade, você não vai ter, saber quanto que a tua movimentação, o que você compra, o que você gasta, o que você paga de serviço, quanto isso vai gerar de crédito.
é uma visão que a gente não tem hoje, né, com o nosso regime tributário, né, que a gente está aí vivendo até agora. Então, a gente vai ter um novo cenário. Então, a gente precisa ter essas informações, estar com os nossos livros fiscais, nossas apuração, a contabilidade em dia, para a gente saber esse efeito. Porque sem essas escritas, a gente não tem um cenário exato da nossa empresa, da nossa atividade. Cada um tem uma estrutura, então, cada um vai ter um preço, né, e você vai ser competitivo ou não, dependendo também da sua estrutura hoje. Tá? Então, fica aí para vocês. Hoje a gente fez aqui um pequeno esquenta, né, de como vai ser o nosso trabalho como empresário, como gestor dentro da empresa, para a gente começar a analisar esse efeito da reforma tributária no nosso negócio. A parte técnica, né, os contadores, o pessoal de TI estão analisando. Agora, né, nós, como os empresários e gestores, a gente precisa começar a analisar o nosso negócio em si, entendeu? Então, é dois trabalhos que eu vejo do meu ponto de vista. Um é da parte técnica, ir adaptando, analisando o sistema, emissão de nota fiscal, o pessoal lá de geral e vendo os preços, e você, ou eu como empresário, eu e você, porque também sou empresário, a gente precisa começar a analisar, né, preparar. Então, preparar o meu pessoal de orçamento, para ver se estão fazendo corretamente, né, a nova precificação. Verificar o pessoal de compra, se eles estão comprando corretamente, né, de meu fornecedor que me traz crédito, né? Então, vai ser vantagem comprar de uma empresa do Simples, né? Provavelmente eu vou ter um preço mais barato, mas não vou ter o crédito, né? Ou vou ter menor crédito. Se eu comprar de uma empresa, sistema híbrido, eu vou ter mais crédito, mas, consequentemente, o meu preço com ele, o valor, o preço desse produto de uma empresa do lucro real, lucro presumido, ou no sistema híbrido, vai ser maior, né? Então, vale a pena eu investir, guardar um crédito, pagar, ficar guardando para compensar. Ou eu ficar com esse dinheiro, tomar menos crédito, mas ter esse dinheiro em caixa e pagar lá no final. Né? A gente precisa fazer essa conta. Talvez eu vou estar trocando 6 por meia dúzia, né? Mas aí eu prefiro, em vez de ter uma carteira de crédito, eu ter o dinheiro em caixa. Né? Então, isso a gente vai analisar aí nas próximas aulas, aí até o final de julho, a gente vai estudar caso a caso, trazer esses cálculos para você ir analisando o teu produto, o teu serviço, a sua nova precificação, né? Como que você vai abordar seu cliente ou seu fornecedor em relação a essas alterações de preços que vão vir com a reforma tributária. Tá bom, pessoal? Então, aí fica aí o convite, né, para toda terça-feira, né? A gente está aí no prazo aí, eu quero, né, de 30, 40 minutos, não ser muito demorável, mas vamos trazer alguns exemplos práticos, né, de cada situação para a gente começar a discutir, analisar, né, cada ponto, né, principalmente voltando para o custo da reforma tributária com relação aos nossos produtos, aos nossos serviços, e qual é o impacto, e vamos discutir cada situação. Então, a gente precisa verificar, né, o produto e meu regime tributário, né, meu serviço, regime tributário, onde que eu me encaixo aí dentro, eu vou ter algum benefício da redução, como eu já falei, não vou ter, vai, né, meu produto hoje, ele vai ser enquadrado lá dentro do IS, do imposto supletivo, vou ter uma majoração. Então, onde eu vou me encaixar e o que eu preciso fazer e qual vai ser a alteração de preço que eu vou ter, né, com a reforma tributária. Então, a gente pode ter alguma surpresa dentro do que vem aí da nova precificação com essa reforma tributária. Bom, pessoal, hoje é só um esquenta para você começar já a inteirar, né, dentro aí do contexto da sua empresa, né, como que a reforma tributária pode estar alterando o seu negócio a partir de agora,
de 1 de janeiro de 27, né? E lembrando que quem está no Simples, a gente vai ter que tomar uma decisão até 30/9, se vamos continuar dentro do Simples convencional ou se vamos, né, optar pelo regime híbrido, tá bom? Bom, pessoal, seria isso hoje, né? Espero ter ajudado vocês, ou pelo menos trazer, né, uma situação para você começar a pensar se você estava bem tranquilo em relação à reforma tributária, mas já começar a pensar do que você tem que tomar de cuidados, né, com relação ao seu negócio a partir de agora. E a gente tem aí um prazo de adaptação de tudo isso, né, voltando até o dia 1º de agosto agora, tá? Apesar que de 1 de agosto até 31 de dezembro ainda seja um teste, mas a gente tem que estar com todos os nossos sistemas, notas fiscais corretamente. Então, a gente pode ter problema se a gente não mudar, não emitir as notas corretamente a partir de 1 de agosto. Se você não tiver o seu RP adaptado, você pode ter dificuldade na emissão da nota fiscal. Tá bom? Fica aí o alerta a todos. Uma boa semana e até a próxima.